Olá, turma, tudo bom? Vamos continuar, né, nossa aula de genética. Aula passada eu pedi para vocês estudarem sobre heredogramas, ou chamado de genealogias ou mapas familiares, né? Então, o que é um heredograma? Então, vocês estudaram sobre heredograma? O que é um heredograma? Então, antes da gente entrar em heredograma, vamos só revisar um pouquinho sobre ela passada, sobre a primeira lei de Mendel. Lembra a primeira lei de Mendel é chamada de monohibridismo. Mono por quê, pessoal? Porque mono quer dizer o quê? Né? E híbrido, uma característica híbrida. Então, cada característica que nós estudamos na aula passada, ela é condicionada, ou seja, ela é determinada por dois fatores. Quem são esses fatores que Mendel falou? Os genes, né? E esses genes, eles se separam na formação dos gametas. E como é que se dá essa formação dos gametas? Lá na meiose. Então, cada gameta na meiose, ele vai receber um gene, tá? Para cada característica. Então, o que é heredograma, né? Que também pode ser chamado de mapa familiar, pedigree ou genealogia. Então, um heredograma nada mais é do que uma representação simbólica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família, né? Ou seja, eles vão representar um padrão de características de herança dentro de uma família. Então, a gente usa no heredograma, pessoal, nós usamos símbolos, né, para determinar. Então, o quadradozinho aqui significa o quê? Indivíduo do sexo masculino. O círculo, indivíduo do sexo feminino. Esse losangozinho aqui é do sexo indefinido, ou seja, não sei se aquela criança que nasceu ou ela é do sexo masculino ou ela é do sexo feminino, eu não conheço. Aqui é o número de filhos, né, que ele coloca dentro do quadradinho, então 4 ou 2, né, dependendo do número de filhos que aquele parentesco tenha. Quando ele é pinchadinho, pintadinho assim, quer dizer que ele é afetado, ele tem alguma doença, alguma anomalia genética. E quando ele é nesse formato, quer dizer que esses indivíduos eles são heterozigotos para um caráter autossômico, tá? Quando eu tenho esse traço entre o sexo masculino e feminino, significa que é um casamento entre esse homem e essa mulher. Quando é esse pontinho, é um acasalamento extramarital, tá bom? Aqui, quando eu tenho esse corte, significa divórcio. Nessa forma aqui, com duas linhas entre o homem e a mulher, eu tenho um acasalamento consanguíneo, ou seja, um casamento ou uma relação consanguínea. Aqui eu tenho um pai, um homem e uma mulher que tiveram filhos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos. E aqui é quando ele tem gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos fraternos, não idênticos. Então, tudo bem aí, pessoal? Tudo entendido, não é isso? Até por aí, vocês estudaram? Então, como é que a gente faz a numeração do heredograma? O heredograma, ele é numerado de forma sobreposta. A forma mais antiga, né, em posição superior e indicada por algarismos romanos, ó, 1, 2, 3. Dentro de cada geração, os indivíduos são indicados dentro de cada geração. Então, aqui eu tenho a geração 1, a geração 2 e a geração 3. Então, na geração 1, eu vou indicar por algarismos arábicos, certo? Os indivíduos, o indivíduo 1, 2, 3, 4, na geração 1. Na geração 2, lembra, da esquerda para a direita, eu tenho
no indivíduo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Na geração 3, eu vou ter os indivíduos 14, 15 e 16, sempre da esquerda para a direita. A outra maneira de enumerar todos os indivíduos em ordem crescente é a partir do primeiro acima e à esquerda, tá? Então, eu também tenho essa outra forma. Então, eu começo aqui do 1, né? E aí eu vou só descendo sem as gerações, certo? Então, aqui na geração 1, eu tenho, vamos fazer a leitura desse heredograma. A mulher casada com este homem teve quantos filhos? 3. 2 meninas e 1 menino, tá? Essa menina aqui afetada por alguma anomalia, tá? Enquanto os outros 2 não. O indivíduo, aqui 5, ele casou com essa menina aqui, ó, da geração 2 e teve uma filha afetada. Esse homem aqui casou, ou essa mulher aqui, desculpa, casou com esse homem, que é filho deste casal, da geração 1. Casal 3 e 4 tiveram 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Inclusive, um dos 5 filhos é o quê? Gêmeos, dizigóticos, certo? O indivíduo 9 casou com a mulher aqui, ó, 8, e tiveram 2 filhos, 15 e o 16, também afetados. Então, esses aqui rabiscados significa que eles são afetados por alguma anomalia. Então, como montar um heredograma? Tá? Então, eu coloquei aqui um exercíciozinho para a gente aprender a fazer essa montagem. Então, um casal normal, para visão em cores, teve 4 filhos. 3 mulheres e um homem, todos normais, nessa ordem de nascimento. A primeira filha casa-se com um homem normal e tem 4 crianças, todas normais, sendo 2 mulheres, um homem e uma mulher nessa ordem. A segunda filha casa-se com um homem normal e também tem 4 crianças. Uma menina normal, um menino daltônico e um menino normal e o último daltônico. Então, façam esse heredograma, tá? Para ver se vocês vão acertar. Então, como é que fica esse heredograma? Quem acertou, ele vai ficar dessa forma aqui. Vamos treinar. O segundo, um homem normal, cujo pai era afetado e a mãe era normal, casa-se com uma mulher normal, cujos pais também eram normais. Esse casal tem 6 filhos, 2 mulheres e um homem afetado. Uma mulher normal, um homem e uma mulher afetada nessa ordem. Como é que ficou, gente, o heredograma de vocês? Vamos lá. Ficou dessa forma. Então, quem acertou 2 estão de parabéns. Então, dentro da primeira lei de Mendel e da segunda, nós vamos estudar as heranças autossômicas, certo? O que é uma herança autossômica? É aquela herança onde o gene está localizado num cromossomo autossômico. Mas, professora, eu não lembro o que é um cromossomo autossômico. Eu vou já mostrar na próxima imagem, falar sobre o cariótipo, para vocês revisarem sobre os cariótipos. Então, na herança autossômica, ela vai ter a mesma probabilidade de ter tanto em homem quanto em mulher. Ela pode afetar tanto o homem quanto as mulheres. E essa herança autossômica, ela pode ser tanto recessiva quanto dominante. Por exemplo, o cariótipo. Aqui eu tenho o cariótipo. O que é o cariótipo? É o conjunto de cromossomos de um indivíduo, de uma pessoa. Então, eu tenho aqui quantos cromossomos autossômicos? Eu tenho 22, ou seja, 22 pares, que é igual a 44 cromossomos autossômicos. Então, onde é que vai estar esse gene que vai provocar essa herança? Ele vai estar em um desses cromossômicos. Se for uma herança sexual,
os genes vão estar localizados no par de cromossomos sexuais, que é só um. Então, a gente sabe que nós temos 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, nós temos 22 pares de autossômicos e apenas um par de cromossomo sexual. Então, pessoal, vamos falar aqui um exemplo de herança autossômica recessiva nesse heterograma. Então, quando é que é autossômica que eu falei? É porque ocorre em um cromossomo que não é responsável pela determinação do sexo, certo? Então, ele pode atingir tanto homens quanto mulheres. E ela é recessiva por quê? Porque ela é necessário para desenvolver a doença ter dado uma cópia defeituosa do pai, né, e outra da mãe. Se a pessoa herdar uma cópia do gene defeituoso de apenas um deles e um gene normal do outro, ela será apenas portadora. Então, para ser recessiva, ela tem que ter a cópia recessiva dos dois, tanto do pai quanto da mãe. Então, quais são exemplos de herança autossômica? Exemplos, né, de doenças autossômicas: a fibrose cística, a anemia falciforme, o albinismo, a fenilcetonúria. Então, nesse caso aqui, os indivíduos aqui pintadinhos são afetados. Então, vocês estão vendo aqui, essa mãe e o pai tiveram 3 filhos. Desses 3 filhos, eles tiveram um afetado. Então, eles receberam um gene defeituoso da mãe e o outro do pai. Para isso acontecer, tanto o pai e a mãe têm que ser heterozigotos, certo? Para isso acontecer, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de herança autossômica recessiva, tá bom? Então, pessoal, vamos falar agora de herança autossômica dominante. Então, se é autossômica é porque não está ligado aos cromossomos sexuais. E a dominante porque é caracterizada por um gene dominante. Então, na herança autossômica dominante, tanto meninos também quanto meninas, eles são afetados. Então, um exemplo clássico de herança autossômica dominante é a acondroplasia, que é o nanismo, né? Então, lembrando, na herança autossômica dominante, o fenótipo aparece em todas as gerações, estão vendo? Em todas. E toda pessoa afetada tem um genitor que também é afetado. Então, aqui esse homem afetado casou com uma mulher não afetada, mas ele teve um genitor, um filho afetado. Qualquer filho de genitor afetado, olha só, tem um risco de 50% de herdar o fenótipo do pai ou da mãe. Familiares fenotipicamente normais, né, não transmite o fenótipo para o seu filho. Por quê? Porque ele não vai ter o gene dominante. Quem é que vai transmitir o gene aqui para essa menina? Foi o pai, porque é o pai que vai ter o gene dominante, né? Então, ela não vai transmitir. Homens e mulheres têm a mesma probabilidade de transmitir o fenótipo a filhos de ambos os sexos, como vocês estão vendo aqui nesse heterograma, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E quando é que a herança é ligada ao sexo? A herança é ligada ao sexo quando o gene está localizado no cromossomo X. O gene que vai causar aquela anomalia, ele não vai estar nos cromossomos autossômicos, ele vai estar lá no cromossomo X, tá? No cromossomo X, tá? Cuidado. Geralmente, o número de homens afetados de mulheres é diferente, tá? Por quê? Porque geralmente ele é transmitido só pelo cromossomo X, não é geralmente, aliás, ele é transmitido pelo cromossomo X, né? E essa herança ligada ao sexo, ela pode ser recessiva ou pode ser dominante. Então, vai ter algumas doenças aí que nós vamos estudar lá para frente, como a hemofilia e o daltonismo, mas isso aí a gente vai estudar mais lá para frente, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês algumas características genéticas, tá? Visíveis, né? Que a gente tem, que vocês podem até também ver em casa, se essas características de vocês, se vocês têm ou não. Por exemplo, a capacidade de enrolar a língua, a linha do cabelo contínua ou não contínua, o uso da mão
se é destro ou canhoto. A cor do olho é escuro ou claro, que é para determinar se essas características elas são dominantes ou recessivas, né? Que a gente herda do pai e da mãe. Vou colocar aqui uma tabela para vocês verem aí, ó. Por exemplo, aqui, ó. Quem tem um lóbulozinho da orelha colado aqui no rosto, isso é uma característica recessiva. Se você tem um lobo solto, é uma característica dominante, como a forma também de enrolar a língua, tá? Então, aqui tá o da orelha que eu falei, que é dominante, e aqui é coladinho e recessivo. Cabelo castanho é uma característica dominante. O que é isso aqui que a gente tá vendo? São fenótipos. Quem que expressa esse fenótipo? Os seus genes. Então, você tem gene para cabelo castanho, você tem gene dominante para cabelo castanho. E para cabelo loiro, você tem gene recessivo, que está lá no seu cromossomo autossômico. Onde é que está todos esses genes para essas características aqui? Nos genes autossômicos. A inserção de bico de cabelo, ó, característica dominante. A inserção retilínea, olha aqui, dessa forma aqui. É porque você tem, então, gene recessivo para esta característica. Com sardas, quem é que causa sardas? São genes dominantes. E quem não tem sardas são caracterizadas por genes recessivos. A capacidade de enrolar a língua é caracterizada por um gene dominante. E quem não tem, gene recessivo. Como, por exemplo, também outro exemplo, a gente pode dar a cor do olho. A cor do olho azul é determinada por genes recessivos. E a cor do olho castanha é caracterizada por genes dominantes. Então, essas características que são visíveis, que vocês aprenderam, que são chamadas de fenótipos. Não foi isso que vocês aprenderam? E vocês também podem pesquisar mais características, né? Como você ser canhoto ou destro, se você, a maneira de cruzar os braços, a maneira das mãos, como fica a posição do polegar quando os dedos estão entrelaçados, tá? Então, tem outras características também que vocês podem pesquisar na internet, tá bom? Aqui eu coloquei uma tabelinha também com outras características, né? A forma do lábio, do queixo, do lobo da orelha, que vocês podem estar estudando e vendo em vocês, né? Quem é que tem essas características aí do pai e da mãe? Quem é que tem o gene dominante, o gene recessivo, né? E depois eu vou passar uma tabelinha para vocês fazerem essas características de vocês. Então, pessoal, eu agradeço, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até mais!